O Império Mongol foi o maior império com território contínuo da história da humanidade, e, na sua maior extensão no século XIII, ocupava boa parte da Ásia e uma porção da Europa Oriental. A sua expansão começou graças ao famoso Gengis Khan, que uniu os povos mongóis e passou a conquistar territórios vizinhos. Com a expansão do império, a língua materna de Gengis Khan também se disseminou e eventualmente deu origem às línguas atualmente chamadas de línguas mongólicas. A gente pode ver que as línguas mongólicas se concentram na Mongólia e arredores, que é o local de origem dos povos mongóis. Existem apenas alguns bolsões isolados de línguas mongólicas na periferia do antigo Império Mongol. Em geral, as línguas mongólicas são classificadas em 4 grupos: Dagur, Mongólico Central, que inclui o mongol, o ordus, o buriato, o calmuco e o oirato; Mongólico Meridional, que inclui o iugur oriental e as línguas xirongólicas; e Mogol, uma língua criticamente ameaçada e talvez até já extinta. Aqui a gente pode ver uma comparação de algumas palavras do vocabulário de 3 línguas mongólicas de 3 dos 4 grupos que as formam: Mongol, Dagur e Santa, uma das línguas xirongólicas. Peixe, Tsagas, Chaus, Changhasun. Sangue, Tsus, Tsose, Chusun. Nome, Ner, Nere, Nier. Fogo, Gal, Gal, Khan. Gelo, Mos, Meise, Miesun. Lua, Sar, Sar, Sara. As semelhanças são muito claras, né? Mas isso não é surpreendente considerando o momento em que o ancestral comum dessas línguas era falado. A gente já vai falar dessa língua ancestral, mas antes vamos falar sobre outra coisa interessante: ser membro desse canal. Se você decidir se tornar um membro apoiador aqui no YouTube, você ganha alguns benefícios como agradecimento, incluindo selos de fidelidade e emojis personalizados, prioridade de resposta dos comentários e possibilidade de me consultar por e-mail ou WhatsApp para assuntos relacionados ao canal que você quiser. As sugestões de vídeos de membros também são sempre prioridade, então você pode sugerir temas e vê-los vindo ao ar em pouco tempo. E dependendo do nível que você assinar, ainda pode ter direito a participar de grupos de WhatsApp comigo e outros apoiadores, e ter direito a conteúdo exclusivo, como os livros e artigos que uso como referência para os vídeos, além de material para aprender uns reikiano e outras línguas. Vale a pena, hein? E como sempre, meu muitíssimo obrigado aos poucos apoiadores que o canal já tem. Agora vamos falar um pouco sobre o proto-mongólico, a provável língua ancestral das línguas mongólicas modernas. Ele a princípio não era falado muito antes do início da expansão do Império Mongol, o que indica que era falado lá pelo ano 1200 da Era Comum. Isso é muito pouco tempo atrás, só uns 800 anos. O proto-mongólico era uma língua aglutinante sufixada altamente regular, bem similar ao proto-túrquico nesse quesito. Ele não tinha gênero gramatical nem artigos. O plural era marcado de forma derivacional e não flexional, ou seja, na prática não existia uma distinção entre singular e plural. As palavras podiam ser classificadas em basicamente só 2 classes gramaticais: verbos e nomes, que incluía substantivos, pronomes e numerais. A estrutura básica das orações é sujeito, objeto, verbo, e havia 7 casos gramaticais: nominativo, genitivo, acusativo, dativo, instrumental, ablativo e comitativo. Os verbos possuem 4 formas: imperativo, indicativo, particípio e converbo, sendo que o indicativo conjugava em 6 combinações de tempo e aspecto chamados de narrativo, durativo, dedutivo, terminativo, confirmativo e resultativo. Em relação à fonologia, havia 7 qualidades vocálicas: 3 vocais posteriores, a, o, u, 3 anteriores, e, u, e uma neutra, i. As palavras possuíam uma harmonia vocálica do tipo anterior versus posterior, que mais tarde evoluiu para uma harmonia do tipo fechado versus aberto, por uma abertura das vogais posteriores e uma posteriorização das anteriores. Em relação às consoantes, havia 4 oclusivas sonoras: ba, da, gá, gá. 3 oclusivas surdas: ta, kya, ka, sem uma oclusiva bilabial surda. 3 nasais: ma, na, nga.
sem uma nasal palatal, duas líquidas, lá, rá, duas fricativas, sa, ra, e uma aproximante, ya. Apenas as consoantes oclusivas sonoras, exceto o ya, o S, as nasais e as líquidas podiam ocorrer no final de uma palavra. A consoante ra provavelmente evoluiu de um pá num estágio anterior da língua. As sílabas podiam começar com no máximo uma consoante e terminar com no máximo uma também, de forma que internamente as palavras de duas ou mais sílabas tinham encontros de no máximo duas consoantes. Em relação à cultura proto-mongólica, o que a gente pode saber é que eles eram um povo sedentário com práticas de agricultura, coleta e caça, muito similar aos proto-túrquicos. De fato, entre lá por 300 antes da Era Comum e 100 da Era Comum, eles faziam parte do coletivo de povos da Ásia Central chamado pelos chineses de Confederação Xiongnu, do qual os proto-túrquicos também faziam parte, além de povos urálicos e ienecianos. Mas note que isso indica a origem dos proto-mongólicos como sendo muito anterior à época em que o proto-mongólico era falado, já que ele é datado de muito mais recentemente, por volta do ano 1200. A língua falada na época da Confederação Xiongnu então devia ser bem diferente, já que era muito mais antiga. Uma série de povos nômades que viviam por esses lados, nessa mesma época da Confederação Xiongnu, poderiam muito bem falar línguas parentes do proto-mongólico. Esses povos costumam ser chamados de paramongólicos e suas línguas, portanto, de paramongólicas. Um desses grupos é conhecido pelos chineses como Xianpei e pode ter incluído línguas parentes do proto-mongólico. A língua Khitan, que se extinguiu em 1244, mas era escrita desde o século X, parece uma ótima candidata a ser um parente das línguas mongólicas. Dos textos disponíveis nela, pode-se notar diversos cognatos com as línguas mongólicas. Das 6 palavras que usei como exemplo para comparar as línguas mongólicas no início do vídeo, consegui localizar 3 em Khitan, e a gente pode ver que elas se assemelham bem às formas mongólicas. Parecem claros cognatos, né? A suposta língua ancestral que conecta as línguas mongólicas com as paramongólicas é chamada geralmente de pré-proto-mongólico. Fora isso, existe a popular e controversa tentativa de conectar as línguas túrquicas e mongólicas como tendo um ancestral comum, o proto-altaico, mas isso vai ficar para outro vídeo. Agora me conta se você já estudou mongol ou outra língua mongólica, ou se tem interesse em alguma. Eu acho o mongol bem interessante, e já flertei com ele uma vez, depois de fazer uma amiga da Mongólia durante minhas 2 semanas na Coreia do Sul. But it's been 84 years. Além de apoiar o canal diretamente aqui pelo YouTube, você também pode se tornar um apoiador pelo Apoia-se. Escolha o que for mais conveniente para você. Ou, caso você não possa assinar e se tornar um apoiador regular, ainda pode fazer doações espontâneas de qualquer valor via Pix ou fazendo um valeu demais aqui no YouTube. Mesmo um realzinho já ajuda muito. E mande junto uma sugestão de vídeo. Formas de ajudar o canal de graça são com seu engajamento, hein? Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações e comente muito aí embaixo. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo. Vamos fazer ele dominar o YouTube como Gengis Khan dominou a Ásia. E me segue também lá no Instagram. Obrigado e até mais!